Olá, mais um dia de vídeo. Nós sempre estaremos, todos os vídeos, a um só Deus, mas que dividido em três: Pai, Filho e Espírito Santo. A você, Deus abençoe, te dê a paz e derrame bênçãos. E eu peço, se você puder me ajudar curtindo, comentando principalmente e compartilhando o vídeo. Compartilhando para que principalmente cheguem às outras pessoas. E hoje, o tema de hoje é fé e política. Você vê pelo cada dia no cenário, né? E hoje vamos falar sobre um tema e vamos ler uma palavra que é João 19. Vamos começar aqui do versículo 9 até o 11. João 19, de 9 a 11. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou nosamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder nenhum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso quem me entregou a ti tem um pecado ainda maior. Irmãos, esta é a grande realidade do poder político ou de qualquer outro tipo de poder. Aqui nós estamos falando do poder político. Mas essa palavra serve para qualquer tipo de poder. Um poder corporativo, um poder político, um poder familiar. Principalmente o familiar. A autoridade de um pai. Ela certamente é conferida por Deus. De uma mãe. Agora, olhando verdadeiramente esta passagem, onde Jesus chega para Pilatos, e no caso é uma questão política. Pilatos, assim como muitos políticos, fala: olha, eu tenho poder para fazer isso, para fazer aquilo. Inclusive, eu acabei de ver um vídeo que está bombando, é a segunda vez que eu vejo, está bombando na internet o tempo todo, de uma mulher que foi pega por desacato à autoridade. Ela fala assim: minha sandália vale mais que teu carro. Na verdade, nem autoridade ela tem, né? Ela tem mídia. Ela diz que vai ser deputada. Bem, mas independente disso, políticos têm poder, conferido não pelo povo, acima de tudo por Deus. E aqui Jesus ele questiona Pilatos. Pilatos vem com arrogância com Jesus, né? Com relação ao poder que ele tem. Porque ele pergunta: de onde, quem és tu? Não é isso que ele pergunta? De onde és tu? E Jesus não responde. Pilatos, com arrogância e autoritarismo: você não vai me responder, não? Você sabe que eu posso te crucificar, posso te soltar, eu posso te matar. Aí Jesus toma a palavra e diz: eu sei. Eu sei que você tem poder. Mas o poder é dado por Deus. Todo o poder é conferido por Deus. E Deus não é injusto. O mundo é injusto. Deus te dá poder e você escolhe como você vai usar esse poder. Se você é corrompido pelo mundo, você vai usar seu poder conforme as, aos moldes do mundo. Se você recebe poder e é espiritualizado, é um cristão, você vai usar esse poder conforme a vontade de Deus. Muitas das vezes aqueles que têm poder é interessante orar. A gente vê, por exemplo, Moisés.
uma passagem, não me lembro aonde está, mas que ele vai na batalha, perde a batalha. E olha que ele ganhava todas as batalhas, porque Deus estava com ele. Quando ele volta derrotado da batalha, ele não entende. Entrega aos levitas, aos sacerdotes. O que aconteceu? Por que a gente perdeu? Como assim Deus abandonou a gente? Os levitas vão em oração. Olha, a gente perdeu porque a gente não consultou Deus. A gente fez na nossa cabeça, a gente achou que era hora de lutar, a gente já montou o exército, a gente já foi. E não consultamos Deus. Fizemos tudo porque a gente achou que era para fazer. Assim, a gente vê que ele sofreu uma derrota ali. Mas já contra os amalequitas, por exemplo, você vê o povo de Israel, o povo hebreu, lutando contra aquela situação, enquanto Moisés ficava no monte de mãos levantadas, orando a Deus, no momento que os hebreus lutavam contra os amalequitas. E a partir do momento que Moisés levantava os braços, o povo de Deus vencia. Quando ele abaixava os braços, eles perdiam. E essa batalha se deu por um dia todo. E Moisés, com os braços levantados, já começava a cansar o braço. E ele precisava orar com os braços erguidos para que a vitória fosse certa. Então, só que ele não aguentava mais porque já estava o dia todo ali de braço erguido. E o braço, imagina a dor que ele deve ter sentido em oração. E ele não aguentava mais porque estava cansado, então ele abaixava. Aí ele precisava ficar com os braços erguidos para vencer a batalha. Vendo isso, Arão e Ur, cada um de um lado dos braços de Moisés. Um levantou de um lado, outro levantou do outro, e meteu uma pedra debaixo do sovaco de Moisés e ficou segurando as mãos de Moisés, até que a batalha se terminasse. Assim é que nós devemos ser como combatentes de Deus, lutando na batalha em oração. E como a nossa política tem sido travada, a gente vê que todos os lados é pessoal. Alguns não, alguns ainda buscam a Deus. Mas o lado pessoal, o lado político, ele está acima. O lado político se torna o lado pessoal, porque ele quer fazer política para ele e para a ideologia dele. Então, ele oprime o povo, ele faz tudo. E quando nós temos. E o Salmo 33 diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos colocar Deus à frente da nossa nação. Nós estamos buscando uma política e nós devemos, dentro desta política, trazer Deus à frente. Como é este salmo? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, esta é a grande realidade. Nós precisamos procurar políticos que colocam Deus acima, até mesmo do Brasil. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Certo? Porque se Deus. Inclusive tem um outro salmo que diz, né? Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia os sentinelas.
Ou seja, se Deus não tiver com o Brasil, se Deus não tiver com a nação, é em vão qualquer coisa que nós possamos fazer. A gente vê que aqui esse tema de fé e política, eu tento na maior parte do tempo não trazer ideologia, não trazer partidarismo, não trazer politicagem, demagogia. Mas é importante que nós entendamos o lado cristão da situação. É Deus que governa. Sempre foi, é e sempre será. Dentro da política, nós temos visto hoje, como nós vimos aqui, a arrogância de Pilatos. Olha, eu tenho poder, eu faço, eu mando. E Jesus fala assim, você tem poder, mas é o Deus que te deu. E assim como a parábola dos talentos, eu te dei poder. O que você fez com o poder? Quando lá fala em produzir talentos, significa produzir para Deus. Produzir para Deus também, quando o seu governo ele produz para o povo, automaticamente produz para Deus. Quando você vê o sofrimento do povo e dá ao povo aquilo que ele precisa. E não como essas políticas de hoje em dia, que justamente fala que é para o povo, que dá para o povo, que faz para o povo pobre, sendo que o político é para todos os povos, é para todos aqueles, é para todos os eleitores que votaram nele, que não votaram nele, para o pobre, para o rico, para a classe média. Você está ali, você é um funcionário público. Então, mesmo que eu não votei em você, você está trabalhando a meu serviço. Mas só que falam dessa política que é para o povo, que quer ajudar o povo, mas no fundo quer ajudar a si mesmo. Isso não é novidade, o que eu estou falando. Todos nós sabemos. Mas aqui, diante de Pilatos, onde Jesus olha e fala, olha, o poder é dado por Deus. O poder político é dado por Deus. O poder familiar é dado por Deus. O poder corporativo é dado por Deus. O poder religioso, principalmente, é o que... Porque Deus vai cobrar. Olha, Roger, eu te dei poder para pregar, eu te dei poder para orar, para tocar, te dei poder para interceder. Como você tem feito esses poderes? Como você tem trabalhado, usado, utilizado esses poderes? Irmãos, é chegada a hora de nós entendermos, de nós nos politizarmos no cristianismo. Sermos politizados dentro daquilo que é o processo religioso. Tem políticos como os Pilatos. Olha, como eu falei para você da moça, que nem política é. Eu vou ser deputada federal, eu vou mandar em vocês. Falou isso para os policiais. Como a gente pode escolher um político autoritário desse jeito? Que nem é. Eu não duvido que se eleja. Tá? Porque ela fala, eu tenho 1 milhão de seguidores. Não duvido que se eleja. Agora, eu não duvido porque o povo vota em gente assim. Agora, é de extrema importância que nós nos conscientizemos, porque ser um político, Deus nos dá o poder, e a gente tem que orar por pessoas que, assim como Jesus falou, olha, o poder é dado por Deus, que usem como o bom servo lá no Parábola dos Talentos. Senhor, eu tinha 5, eu estou te devolvendo 10. É esse político que nós precisamos para governar a população. E tem políticas e ideologias, como eu falei, não vou falar de ideologias, que são autoritárias, mas que se dizem ser do povo. Enganam o povo, que é o pior. Porque é hipocrisia.
uma raça de víboras. Assim como era Jesus com os fariseus, que desnudavam os fariseus. Olha aqui, vocês são víboras, vocês não prestam. Irmãos, esta é a grande realidade da política, da necessidade de nós nos politizarmos e buscarmos aquilo que é agradável a Deus. Porque o próprio cristianismo depende dessa política. Porque se nós colocarmos pessoas propensas a trabalhar na vontade de Deus, nós vamos ter mais facilidades na nossa evangelização. Agora, se nós colocarmos cada vez mais ímpios, pessoas que são corruptas, que se preocupam com o seu bem-estar próprio e ignoram o bem-estar da população, nós vamos sofrer, até na nossa evangelização, e vamos ser perseguidos. Porque nós não estamos sabendo escolher os nossos políticos. Porque a política faz isso. Até mesmo na época de Jesus, antes de Jesus, sempre que os cristãos foram perseguidos foi por causa de política. Tá? Às vezes a política é voltada a uma religião pagã. Como é o que está acontecendo também. Então, é necessário que nós entendamos e que nós mergulhemos assim no propósito cristão de não permitir que políticos pagãos, que políticos que pelo contrário, que querem combater o cristianismo, sejam eleitos. Precisamos de gente comprometida com a fé, comprometida com o reino, para que nós possamos levar esta palavra com liberdade. Pilatos aqui veio com essa austero, autoritário. E fala comigo, você tá calado? Você não vai ficar calado para mim. Você vai falar, porque eu tenho poder. Eu sou o homem que faço o que eu quiser com você. A gente vê autoridade, autoritarismo, austeridade de uma pessoa que não está preparada politicamente. Mas era um governador. Não era? Então, tenhamos no nosso coração o desejo de buscar, de orar, de eleger pessoas comprometidas com o reino. Que levem a palavra, que levem a política dentro daquilo que é a graça de Deus. É extremamente importante que nós entendamos isso aí, que a gente vê na palavra. Um político despreparado, com relação até ao cristianismo, um político que... E se o político não está preparado para o cristianismo, ele não está preparado para a política. Porque o cristianismo, ele é uma boa preparação, porque a partir do momento que a pessoa é um político que trabalha para o cristianismo, não estou falando político cristão, pode ter muitos políticos se dizem cristão, mas que não trabalhem para o cristianismo, a favor do cristianismo. Porque trabalhar no cristianismo é trabalhar para o povo. E esse verdadeiramente, sim, é uma política verdadeira voltada para o povo. A política de Cristo, a política de Deus, desde lá quando eu falo sempre, se você entra num acampamento lá dos judeus, Moisés era o líder. Então você chegar lá, você não sabe quem que é o líder. Porque Moisés andava como o povo, vestido como o povo, sem benesses, mas sim comprometido em governar aquele povo e fazer o que Deus manda. Amém? Fique até a próxima, que Deus esteja contigo e curta, comenta, compartilha. E eu agradeço por você estar me acompanhando, assistindo meus vídeos.